E galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vou fazer a correção com vocês agora da página 81, né, onde a gente falou um pouquinho sobre um jogo anotado com rock, e aí pediu para analisar, perceber, né, aí no tabuleiro, como ficou a posição do jogo, né, até o lance 8, e depois a continuação do jogo. E perguntou, por que as brancas conseguiram dar um checkmate tão rápido na partida? Então a primeira coisa, né, por que ela conseguiu dar cheque, é porque as pretas deixaram o rei sem a proteção, ou seja, não fizeram o rock, deixaram o rei muito no centro do tabuleiro, e aí eles conseguiram fazer esse checkmate, que levou as brancas a terem uma melhor defesa no jogo, justamente, né, ao contrário, elas terem feito o rock para proteger o rei. Então, como o tio já falou para vocês, não é em todas as partidas que o jogador que faz o rock vai vencer, mas fica mais fácil esse jogador, né, vencer a partida ou até mesmo não perder. Então, a defesa melhor, então fica mais difícil dele não perder. Bom, a número 3 era um trabalhinho em grupo, né? E aí eu pedi para vocês fazerem, quem tivesse o tabuleiro em casa, né? Para terminar a partida, só para perceber como é que ficou a partida terminada, acabada. Aí na 4 perguntou assim, qual a condição para as brancas darem um checkmate no próximo lance? Então é o seguinte, é fazer o rock maior, caso o rei e a torre ainda estiverem na posição inicial, ou seja, se a torre e o rei ainda não se mexeram, né, no caso dessas duas aqui, a torre da A1 e o rei do E1, se eles ainda não se mexeram, se eles ainda não saíram, né, da sua posição inicial, significa que ele pode fazer o rock e fazer o checkmate, ou seja, né, passando o rei, andando com o rei duas casas, passa a torre por cima e aí vai dar o cheque, como o rei não vai poder andar para frente, então seria um checkmate. E continuando então a nossa matéria sobre os movimentos especiais do jogo de xadrez, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o terceiro e último, né, que é o en passant, que a gente fala. Tá? Então se escreve en passant, né? Mas é uma palavrinha francesa, então lê-se en passant. Então vamos ver o que está escrito aqui, ó. O en passant é o terceiro e último movimento especial, en passant, lê-se en passant, né? Escreve-se en passant, mas lê-se en passant, e é um termo de origem francesa que significa de passagem. No jogo de xadrez refere-se à captura especial do peão. O que diz a regra en passant? Segundo o manual da FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez, o en passant significa a captura en passant, ou na passagem, é uma captura especial de peões do jogo de xadrez. O peão pode andar duas casas na primeira vez que se move, entretanto, os peões adversários podem capturar o peão que ande duas casas, como se estivesse andando apenas uma, caracterizando uma captura en passant. Nesse caso, a captura deve ser feita imediatamente após o embaralhamento dos peões, não podendo ser feita depois. Como todas as outras capturas, a tomada en passant é facultativa, ou seja, é opcional, você faz se você quiser. Então é o seguinte, ao ler essa regra, né, parece difícil, mas é um movimento simples, devendo se prestar bastante atenção na jogada, pois se não for feito, como se diz a regra, pode ser um lance irregular. Então, olha só um passant passo a passo. Então, a primeira coisa, é uma jogada que só acontece com peões. Não existe um passant com outra peça. Então, é entre dois peões. Um peão vai capturar outro peão. É o peão que captura, é o peão que vai ser capturado. Não pode ser com outra peça. Não pode ser com um bispo, com um cavalo. Nem o que captura e nem o que vai ser capturado. O peão que captura deve estar na linha 5 se for branco ou na 4 se for preto. Então, tem essa condição aqui. Então, basta observar como está falando aqui, né? E quando o peão, claro, estiver na linha 5, o peão escuro andar duas casas, ficando ao lado do peão adversário, ocorre a captura en passant. No caso aqui, né? Do en passant com as claras. Então, o que aconteceu? Ó, vamos pensar aqui, ó, o peão está na casa 5, na linha 5. O peão escuro andou duas casas, tá vendo? Ó, ele fez a opção por andar duas casas, só que ele passou por uma casa. Por isso que é en passant, de passagem. Ele passou pela casa que estava ameaçada.
imediatamente o peão anda para a casa que ele passou, para a casa que está ameaçada, retira-se o peão e aí fez a captura en passant, como se ele tivesse andado nessa casa, né, que estava ameaçado. Então, olha só, vamos ler aqui uma historinha. Então, Tyra estava jogando com Vinícius. Quando o peão de Tyra chegou na quinta linha, Vinícius andou 2 casas com o seu peão, deixando do lado com o peão claro de Tyra. A menina percebeu que poderia fazer a captura en passant, mas como queria tentar capturar um bispo, pensou, né, em fazer depois a captura en passant. Após 2 jogadas, Tyra capturou en passant peão de Vinícius, mas ela cometeu um lance impossível, não podendo capturar, recebendo uma falta. Então, o en passant só pode ser feito imediatamente, né? É a hora que o peão fez, andou 2 casas, aí se faz en passant. Caso contrário, passou, não pode deixar para fazer depois. Tem 1, 2, 3 jogadas, não. Tem que ser no mesmo momento. Pessoal, muitas pessoas não conhecem, tá? Os 3 movimentos especiais: promoção do peão, roque e en passant. E às vezes não aceitam as jogadas. Esses 3 movimentos apresentados estão nas regras oficiais do jogo xadrez e são jogadas no mundo inteiro. Se um desses movimentos não for feito de acordo com as regras, ocasionará em uma falta. Lembrando que 3 faltas perde-se a partida. Acompanhe agora a captura en passant com mais peças do tabuleiro de xadrez. Então aqui nós temos um exemplo, tá vendo? Esse peão aqui está na linha 5, no caso do peão claro. O peão escuro andou 2 casas, ficando, né, do lado. Este peão escuro andou 2 casas, ficando então do lado do peão, né? O que aconteceu? Ele passou por uma casa ameaçada pelo peão claro. O peão claro foi, andou para a casa, né, que ele passou, tirou o peão escuro, feito então a captura en passant. É lógico, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque depois, neste caso aqui, como tem um peão ameaçando o peão claro, ele pode fazer a captura, não tem problema nenhum. Certo? E a captura en passant, como é que ela é? Ela tem a sua anotação também, né? Como é que ela é feita a anotação? Então é só colocar um EP depois da captura. Então, por exemplo, anota-se como fosse uma jogada, uma captura normal. Então, por exemplo, aqui, ó, o peão da C capturou, né? Então, C versus D6, que ele capturou aqui, e aí eu coloco o EP. Esse outro caso aqui, que seria o das escuras, tá? Foi feita a captura en passant com as escuras. Passou, esse peão andou 2 casas, passou pela casa G, pela casa H3 ameaçada pelo peão da G, o G capturou, né, o peão da G, G versus H3, EP. Pode-se usar o ponto ou sem os pontos, tá? Não tem problema nenhum, as 2 formas estão corretas. Bom, pessoal, agora é com vocês, tá? Vocês vão explicar um pouquinho aqui, né? Vão responder as perguntinhas pro tio, com quais peças ocorre en passant. Vocês vão explicar com as suas palavras como é que é feito a captura en passant. Na página 90, vocês vão explicar, tá, se é possível ou não fazer a captura en passant e por quê. Né? Vocês vão falar, sim, pode fazer por isso, não pode fazer por isso. Vão explicar por quê, se pode, se não pode e por quê. Depois, na página 91, nós temos aqui uma tarefinha de casa, tá? E aqui, ó, foi uma partida interessante que foi no final do Campeonato Escolar de 2008 de São Paulo, paulista, né? Após o jogador jogar B4, o jogador abandonou. E aí vocês vão responder, por que vocês acham que esse menino abandonou a partida? Qual que seria o lance do jogador das escuras devia fazer em seguida? Qual que é o outro movimento especial que deve acontecer para as peças escuras? Escreva uma sequência de jogadas para esse movimento especial. Então, pessoal, por hoje é só. E eu queria deixar para vocês o seguinte, que dos 3 movimentos especiais, nós devemos pensar da seguinte forma. O roque é um movimento especial que é aconselhável se fazer, né, no início da partida. Quanto mais rápido você fizer, melhor, porque você protege mais o seu rei, você dá uma proteção para o seu rei. O caso da promoção do peão, ele também é aconselhável, mas você não deve ficar se preocupando em fazer. É um movimento que geralmente se faz no final da partida, quando a gente tem menos peças, a gente precisa fortalecer, né? Às vezes até a gente não tem nenhuma peça de maior valor, tem apenas peões, então eu tento fazer a promoção de pelo menos um para pegar uma dama, né, e poder fazer
um melhor jogo e tentar ganhar a partida. E o en passant é um movimento que você pode fazer, mas que você tem que pensar muito bem, porque às vezes você faz um en passant, você ganha uma peça, que no caso seria um peão, mas acaba perdendo esse peão, como foi mostrado aí no nosso exemplo. Tá? Então tem que ver se realmente é interessante você fazer ou não. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e um abraço do tio Adriano.